O presidente ucraniano hoje simplesmente detonou a Europa. Glória à Ucrânia. Vladimir Zelensky discursou em Davos e disse na cara dos europeus: vocês são fracos, estão perdidos e acostumados a depender apenas dos Estados Unidos da América. E se a Rússia atacar a Europa sem a ajuda dos Estados Unidos, o que vocês fariam? Zelensky afirmou diretamente que a velha Europa parece perdida e assustada, mas poderia parecer uma potência global. Zelensky disse que os europeus têm medo até de mencionar os mísseis Taurus, que iriam para Moscou. Ou então, por exemplo, Zelensky questiona por que os Estados Unidos capturam petroleiros da frota sombra da Rússia, enquanto a Europa tem medo. Por que Donald Trump capturou Nicolás Maduro, mas a Europa tem medo de capturar Vladimir Putin, ou ao menos atingir para que ele não consiga se recuperar? O discurso de Vladimir Zelensky no Fórum Econômico Mundial em Davos foi crítico e marcante. O importante é que o discurso de Vladimir Zelensky e as ameaças de Donald Trump aparentemente atuaram de forma sincronizada. Porque hoje Emmanuel Macron anunciou que a França apreendeu um petroleiro da frota sombra da Federação Russa e iniciou um processo judicial contra ele. Vamos analisar neste episódio todos os discursos de Vladimir Zelensky em Davos e como ele criticou a Europa por sua fraqueza e tentar responder à pergunta: será que Zelensky exagerou nas críticas ou tudo foi merecido? E os europeus não vão se ofender? Meu nome é Alexei Pesci. Vamos discutir o tema, mas antes inscreva-se no canal, deixe um like, comente neste episódio e não esqueça de entrar no meu Telegram Pesci News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Tentando convencer o presidente do Venezuela a mudar, mas ele não vai mudar. O presidente Trump ama quem ele é e ele diz que ama a Europa. Continua. Neste episódio haverá várias citações de Vladimir Zelensky. Vamos por partes. Durante seu discurso, Zelensky disse que a Europa é covarde e precisa se recompor, parando de depender dos americanos. Zelensky destacou que no ano passado, em Davos, ele disse que a Europa precisava saber como se defender, mas passou um ano e ele é obrigado a repetir isso porque nesse contexto nada mudou. Zelensky disse que os europeus apenas congelaram e esperam Trump parar de reclamar sobre Groenlândia e tarifas. Ao mesmo tempo, só esperam que os Iwara defendam a Europa se Putin atacar. Zelensky questiona hoje em Davos: e se Trump não mudar de ideia e os Iwa não apoiarem a Europa na defesa? O que a Europa fará então? Zelensky também disse: não esperem que Donald Trump mude, ele não vai mudar. Ele gosta de ser como é e precisamos apenas entender isso. Destaco que o discurso de Vladimir Zelensky foi duro com os líderes europeus, especialmente após o discurso forte de Donald Trump. Mas há uma diferença fundamental. O discurso de Donald Trump hoje na Europa foi percebido como uma crítica de alguém que tenta punir a Europa. O discurso de Vladimir Zelensky é visto de forma diferente, inclusive pela sociedade e líderes europeus. A questão é que, para políticos europeus, o discurso de Zelensky hoje até os beneficia. Tenho certeza de que, nos bastidores, líderes europeus até agradeceram Zelensky pelo discurso crítico. Porque agora, apoiando-se nas palavras do líder de um país em guerra, é possível, por exemplo, aumentar os gastos militares, cortando, por exemplo, os gastos sociais. Isso soa duro, mas facilita aos líderes europeus mostrar determinação aos aliados. Sim, precisamos agir assim, pois não só o Trump nos critica, mas também o líder de um país em guerra, o Zelensky, que é querido na Europa. Zelensky afirma que somos fracos, então devemos nos unir para ficar fortes. Emmanuel Macron percebeu isso primeiro e vocês vão entender o motivo depois. Vamos analisar o discurso do Zelensky. Segue uma citação. No ano passado, encerrei meu discurso em Davos dizendo que a Europa precisa saber se proteger. Um ano se passou, nada mudou, mas sempre há novidades para a Europa e o mundo. Todos olham para a Groenlândia, mas a maioria dos líderes claramente não sabe o que fazer. Todos aguardam que a América se acalme, esperando que tudo passe, mas e se não passar? E então?
Muito se falou sobre os protestos no Irã, mas eles foram sufocados em sangue, o mundo não ajudou o suficiente, o povo iraniano ficou de fora. Na Europa, após Natal e Ano Novo, os políticos retornaram e o Ayatollah já havia matado milhares. Se o regime sobreviver, que mensagem passa? Mate muitos e manterá o poder. Na Venezuela, Trump fez uma operação e Maduro foi preso. Houve opiniões divergentes, mas Maduro está sob investigação em Nova Iorque, enquanto Putin não está. Esse homem, no 4º ano da Grande Guerra, não só não foi preso, como ainda luta pelo seu dinheiro na Europa e até consegue algum sucesso. Putin é quem decide como os ativos congelados serão usados e não aqueles que têm autoridade para puni-lo por essa guerra. Como podem ver, o discurso não é elogioso. Como disse Zelensky, felizmente a União Europeia congelou os ativos russos. Mas quando chegou a hora de usar esse dinheiro para se defender da agressão russa, a decisão foi bloqueada. Zelensky destacou que, devido à posição dos EUA, as pessoas evitam o Tribunal Internacional. Para os EUA, isso é algo histórico. Eles sempre foram contra o Tribunal por um motivo simples: têm seus próprios pecados. Eles não querem criar precedente, evitando que americanos sejam responsabilizados em tribunal similar. Já para a Europa, essa posição não existe. O que falta? Tempo ou vontade política? Porque a Europa não organizou um tribunal contra Putin e sempre espera pelos EUA. E mais adiante, outra citação de Zelensky sobre a coalizão dos dispostos interessante. Estou grato pela coalizão dos dispostos. Precisamos fazer de tudo para que a coalizão dos dispostos se torne uma coalizão de ação. Todos estão muito positivos, mas sempre há um porém. É necessário o apoio do presidente Trump. Sem os EUA, garantias de segurança falham. Mas o que é cessar fogo e quem ajudaria a torná-lo possível? A Europa adora discutir o futuro, mas evita agir no presente. Ações que determinam o futuro. Porque Trump pode apreender navios-tanque da Frota Sombria, mas a Europa não pode. O petróleo russo é transportado bem ao longo das costas europeias e esse petróleo financia a guerra russa. E aqui é preciso dar crédito a Emmanuel Macron. Emmanuel Macron declarou hoje que a França apreendeu um petroleiro da Frota Sombria russa e afirmou que isso é apenas o começo. Franceses vão apreender esses petroleiros e afirmam que não tolerarão mais violações. Questionam porque estão em suas águas. Aliás, eles o apreenderam no Mediterrâneo. Ele pergunta: por que esses petroleiros estão em nossas águas europeias? Devemos apreendê-los e levá-los à justiça. Nesse ponto, respeito ao Macron. Vou continuar a citação do Zelensky. Repito, a Europa precisa de forças armadas unidas que possam realmente proteger a Europa. Hoje, a Europa confia apenas na fé de que, se o perigo vier, a OTAN agirá. Se Putin invadir a Lituânia ou atacar a Polónia, quem responderá? Hoje, a OTAN se baseia na fé de que os EUA não ficarão de fora. Mas e se não? Essas perguntas estão na cabeça dos líderes europeus? Alguns tentam se aproximar do presidente Trump, outros esperam que o problema suma, alguns investiram na indústria de defesa, mas até a América pressionar ninguém aumentava os gastos. O que 40 soldados europeus farão na Groenlândia? Que sinal isso enviou para Putin e para a China e que sinal isso enviará para a Dinamarca, seu aliado próximo? Se navios russos navegam livremente ao redor da Groenlândia, a Ucrânia pode ajudar, nós temos expertise e armas para garantir isso. Eles podem afundar perto da Groenlândia como aconteceu na Crimeia. Zelensky fez uma ótima piada ao dizer: ouçam, isso é engraçado. A Europa enviou 40 soldados à Groenlândia para mostrar que está pronta para defendê-la. Mensagem do Zelensky: vocês aceitam a Ucrânia na Europa, mas se não quiserem, nós podemos agir. Nós podemos afundar esses navios russos sem nenhum problema. O que eles estão fazendo lá no Mar Negro, já afundaram vários e nada aconteceu. Vladimir Zelensky novamente mostrou aos europeus que eles não são independentes e estão perdidos. Citação: todos estão esperando para ver o que a América vai fazer no Irã. E o mundo não oferece nada. A Europa não oferece nada e não quer se envolver para apoiar esse povo e a democracia de que eles precisam. Se nada for feito, as consequências sempre voltam e elas são sempre negativas. Em 2020 ninguém ajudou o povo bielorrusso. Agora lá está estacionado o Oreshnik russo.
Esse míssil alcança quase todas as capitais europeias. Dissemos aos parceiros europeus, hajam agora contra esses mísseis. Na Bielorrússia, mísseis nunca são apenas decoração. Mas a Europa ainda permanece no modo da Groenlândia. Se a Europa não for vista como uma potência global, se suas ações não assustarem os maus atores, ela sempre estará apenas reagindo. Gostei do comentário sobre o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. Zelensky colocou esse serviçal em seu lugar de forma sutil. Forças que buscam destruir a Europa atuam até dentro dela mesma. Todo Viktor que vive às custas do dinheiro europeu, enquanto vende os interesses da Europa, merece levar um tapa na testa. O fato dele se sentir confortável em Moscou não quer dizer que as capitais europeias devam virar pequenas Moscos. E então Zelensky explicou detalhadamente por que um diálogo comum com Putin nunca funcionou. Pelo que a Rússia luta para desvalorizar as pessoas e permitir que ditadores destruam quem quiserem. Todos veem que a Rússia tenta congelar os ucranianos até a morte, menos 20 graus. A Rússia depende de componentes estrangeiros para fabricar mísseis. Muitas vezes as pessoas se escondem atrás da desculpa de que a China ajuda a Rússia. Sim, ela ajuda, mas não é só a China. A Rússia recebe componentes da Europa, dos EUA e de Taiwan. Todos criam um sistema de segurança em torno de Taiwan. Mas será que Taiwan pode parar de fornecer eletrónicos para a Rússia? A Europa não diz nada, os Estados Unidos não dizem nada, Putin fabrica mísseis, sou grato a todos que apoiam o setor de energia ucraniano, sou grato pelo programa Purel, mas não é mais barato. E não seria mais fácil cortar a Rússia dos componentes ou destruir as fábricas que os produzem? Agora ninguém fala mais sobre mísseis de longo alcance para a Ucrânia. E aqui na Europa nos aconselham a não mencionar Tomahawks para não estragar o clima e nem sequer levantar o assunto dos Tauros. Por fim, Vladimir Zelensky falou o que muitos pensavam, mas ninguém ousava dizer. Donald Trump é assim como é, e não adianta esperar que ele mude, é melhor simplesmente construir sua segurança sem Donald Trump. Em vez de se tornar potência global, a Europa permanece fragmentada em pequenas e médias potências, sem liderar a defesa da liberdade. Quando os IUA mudam o foco, a Europa fica perdida tentando convencer o presidente americano, mas Trump não muda. Ele se ama do jeito que é, diz que ama a Europa, mas não vai ouvir uma Europa assim. No geral, o discurso de Zelensky parece realmente duro, realmente crítico, de certa forma até com ataques aos líderes europeus. Mas aqui é importante que, ao meu ver, Zelensky pegou essa onda. Os europeus começam a agir, ou melhor, os líderes europeus começam a agir quando realmente começam a ser pressionados, quando começam a sentir pressão. Então, parece que a vida do europeu comum, ou seja, da sociedade europeia comum, pode piorar por causa disso, tanto no aspecto social quanto no económico e assim por diante. Ou seja, a questão de que pode começar uma guerra e assim por diante. Bem, os europeus infelizmente não se importam muito, vamos falar objetivamente, a sociedade europeia realmente não se importa muito com isso. Ou seja, eles vivem uma certa ilusão de que tudo vai ficar bem. Bem, foram muitos anos assim e acham que vai continuar desse jeito. Mas quando surge a questão de que se vocês não gastarem mais dinheiro com defesa, por exemplo, vão ter tarifas, o que significa que vão ganhar menos, o padrão de vida vai cair e assim por diante, é nesse momento que os europeus refletem, por isso acredito que o discurso do Zelensky será positivo para os líderes europeus. Ninguém vai se ofender. Pelo contrário, podem usar esse discurso como exemplo dizendo: olhem, esse é o líder de um país em guerra falando assim. Por isso, provavelmente, devemos realmente agir dessa forma. Vou encerrar. Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta o vídeo. E amigos, se vocês quiserem apoiar o trabalho deste canal no YouTube, podem fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga de patrocinador pelos links e dados na descrição deste vídeo, ou pelo QR Code na sua tela. Agradeço qualquer apoio. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.